Em 1845, o escritor Fyodor Dostoiévski, na época com 24 anos, abalou o mundo literário russo com a publicação de seu primeiro romance, Gente Pobre. Ele se tornou o preferido da sociedade de São Petersburgo. Mas algo em sua fama precoce parecia deixá-lo com um sentimento de vazio. Ele vagava pelas periférias da política de esquerda, frequentando reuniões de vários grupos socialistas e radicais. Um destes grupos centralizava-se no carismático Mikhail Petrashevsky. 3 anos depois, em 1848, estourou a revolução em toda a Europa. Inspirados pelo que acontecia no Ocidente, grupos radicais russos, como o de Petrashevsky, falavam em fazer o mesmo. Mas agentes do Tsar Nicolau I haviam se infiltrado em muitos destes grupos, e relatórios eram escritos sobre as coisas desvairadas que se discutiam na casa de Petrashevsky, inclusive conversas sobre a incitação de revoltas camponesas. Dostoiévski era veemente quanto a libertar os servos e, em 23 de abril de 1849, ele e mais 23 outros membros do grupo de Petrashevsky foram presos. Após 8 meses definhando na cadeia, os prisioneiros foram acordados em uma fria manhã e notificados de que naquele dia iriam finalmente ouvir suas sentenças. Alguns meses de exílio era a punição usual para o crime que haviam cometido. Em breve, pensaram, terminaria sua provação. Eles foram amontoados em carroças e levados pelas ruas geladas de São Petersburgo. Ao descerem das carroças na Praça Semyonovsky, eles foram recebidos por um padre. Atrás do religioso eles podiam ver fileiras de soldados e, atrás dos soldados, milhares de espectadores. Eles foram conduzidos para um patíbulo coberto com um pano preto no centro da praça. Na frente do patíbulo havia 3 postes e na lateral, uma fila de caretas carregadas de caixões. Dostoiévski não podia acreditar no que via. Não é possível que pretendam nos executar, ele sussurrou para seu vizinho. Eles foram acompanhados até o patíbulo e colocados em 2 filas. Fazia muito frio, e os prisioneiros estavam com as mesmas roupas leves de quando tinham sido presos em abril. Os tambores soaram. Um oficial se adiantou para ler as sentenças. Todos os acusados são culpados de pretender derrubar a ordem nacional e estão, portanto, condenados à morte diante de um pelotão de fuzilamento. Os prisioneiros estavam aturdidos demais para dizer qualquer coisa. Conforme o oficial lia as acusações e as sentenças de cada um, Dostoiévski se viu olhando fixo para a flecha dourada da torre de uma igreja próxima e a luz do sol refletindo nela. As centelhas de luz desapareceram quando uma nuvem passou lá em cima, e lhe ocorreu a ideia de que estava para entrar na escuridão com essa mesma rapidez, e para sempre. De repente ele pensou outra coisa: se eu não morrer, se não me matarem, minha vida de repente parecerá infindável, toda uma eternidade, cada minuto um século. Prestarei atenção a tudo que passar, não perderei um segundo de vida novamente. Os prisioneiros receberam camisas com capuzes. O sacerdote se adiantou para lhes dar a extrema-unção e ouvir suas confissões. Eles se despediram uns dos outros. Os primeiros 3 a serem fuzilados foram amarrados aos postes e os capuzes puxados sobre seus rostos. Dostoiévski ficou na frente, no próximo grupo a morrer. Os soldados ergueram seus rifles, miraram e de repente uma carruagem entrou galopando na praça. Um homem desceu com um envelope. No último segundo, o Tsar havia comutado suas sentenças de morte. Mais tarde naquela mesma manhã, Dostoiévski soube de sua nova sentença: 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguidos por um período servindo no exército.
Pouco afetado com isso, ele escreveu naquele dia ao irmão: quando relembro o passado e penso em todo o tempo que desperdicei em erros e ócio, então meu coração sangra. A vida é um dom. Cada minuto poderia ter sido uma eterna felicidade. Se os jovens soubessem. Agora minha vida vai mudar, agora eu terei renascido. Dias depois, grilhões pesando 4,5 quilos foram colocados nos braços e nas pernas de Dostoiévski, que deveriam ficar ali enquanto durasse sua sentença, e ele foi levado em uma carroça para a Sibéria. Durante os 4 anos seguintes ele suportou as condições mais tenebrosas na prisão. Não lhes tendo sido conferidos os privilégios da escrita, ele redigia romances mentalmente, memorizava-os. Finalmente, em 1857, ainda servindo o período da sentença no exército, ele teve permissão para começar a publicar suas obras. Quando antes ele se torturava para redigir uma folha, passando metade do dia só pensando, agora ele escrevia e escrevia. Os amigos o viam caminhando pelas ruas de São Petersburgo, murmurando pedaços de diálogo para si mesmo, perdido em seus personagens e tramas. Seu novo lema era tentar fazer o máximo possível no menor tempo. Alguns lamentavam o tempo que Dostoiévski passou na prisão. Isso o deixava zangado, ele era grato pela experiência e não sentia nenhuma amargura. Não fosse aquele dia de dezembro em 1849, era o que ele sentia, teria desperdiçado sua vida. Até sua morte, em 1881, ele continuou escrevendo em um ritmo frenético, produzindo um romance atrás do outro, Crime e Castigo, Os Possessos, Os Irmãos Karamazov, como se cada um deles fosse o último. Interpretação. O Tsar Nicolau havia decidido condenar os radicais de Petrashevski aos trabalhos forçados logo depois que foram presos. Mas queria lhes dar uma lição mais dura também, então concebeu o cruel teatro da sentença de morte, com seus cuidadosos detalhes: o padre, os capuzes, os caixões, o perdão no último segundo. Isto, ele pensava, realmente os deixaria submissos e humilhados. Na verdade, alguns prisioneiros enlouquecerão com os eventos daquele dia. Mas o efeito sobre Dostoiévski foi diferente, ele vinha sofrendo havia anos com uma sensação de estar vagando, perdido, sem saber o que fazer com seu tempo. Um homem de enorme sensibilidade, naquele dia ele sentiu nos ossos a própria morte. E ele experimentou seu perdão como um renascer. O efeito foi permanente. Pelo resto de sua vida, Dostoiévski voltaria conscientemente àquele dia, lembrando seu voto de jamais desperdiçar outro momento. Ou, se sentisse que estava ficando muito confortável e complacente, ia até um cassino e jogava fora todo o seu dinheiro. Pobreza e dívidas eram para ele uma espécie de morte simbólica, lançando-o de volta ao possível nada de sua vida. De uma forma ou outra ele teria de escrever, e não como os outros romancistas escreviam, como se fosse uma agradável e trivial carreira artística, com todos os prazeres resultantes dos salões, palestras e outras superficialidades. Dostoiévski escrevia como se sua vida estivesse em jogo, com um intenso sentimento de urgência e seriedade. A morte é impossível de se imaginar, é tão imensa, tão assustadora, que faremos quase tudo para não pensar nela. A sociedade é organizada para tornar a morte invisível, para mantê-la a muitos passos de nós. Essa distância pode parecer necessária para nosso conforto, mas tem um preço terrível, a ilusão de tempo infinito e uma consequente falta de seriedade com relação ao dia a dia. Estamos fugindo da única realidade que está diante de todos nós.
Como um guerreiro na vida, você deve virar esta dinâmica ao avesso, fazer da ideia de morte algo não para se escapar, mas para abraçar. Seus dias estão contados. Você vai passá-los meio dormindo e desanimado ou viverá com uma sensação de urgência. Teatros cruéis encenados por um zar são desnecessários, a morte virá até você sem eles. Imagine-a pressionando-o, não lhe deixando uma saída pois não há saída. Sentir a morte em seus calcanhares tornará suas ações mais certas, mais vigorosas. Esta pode ser a última vez que você joga os dados, faça-a valer. Embora sabendo que vamos morrer um dia, pensamos que todos os outros vão morrer antes e que seremos os últimos a partir. A morte parece muito distante. Este não é um pensamento superficial. É inútil e é apenas uma pilhéria dentro de um sonho. Visto que a morte está sempre à nossa porta, precisamos nos esforçar e agir rápido. Hagakure, o livro do samurai, Yamamoto Tsunetomo, de 1659 a 1720. Chaves para a guerra. Com muita frequência nos sentimos um tanto perdidos em nossas ações. Poderíamos fazer isto ou aquilo, temos muitas opções, mas nenhuma delas parece necessária o suficiente. Nossa liberdade é um peso. O que vamos fazer hoje, para onde vamos? Nossos padrões diários e rotinas nos ajudam a evitar sentimentos de falta de direção, mas existe sempre um pensamento exagerado e fútil de que poderíamos fazer muito mais. Desperdiçamos muito de nosso tempo. Ocasionalmente todos nós temos uma sensação de urgência. Com mais frequência ela vem de fora, estamos atrasados em nosso trabalho, inadvertidamente assumimos mais do que somos capazes de fazer, a responsabilidade por alguma coisa é jogada em nossas mãos. Agora tudo muda, não há mais liberdade. Temos de fazer isto, precisamos consertar aquilo. A surpresa é sempre o quanto isto nos faz sentir mais entusiasmados e vivos. Agora tudo o que fazemos parece necessário. Mas no final acabamos voltando a nossos padrões normais. E quando essa sensação de urgência se vai, realmente não sabemos como recuperá-la. Líderes de exércitos têm pensado nisto desde que exércitos existem, como motivar os soldados, torná-los mais agressivos, mais desesperados. Alguns generais confiaram na oratória inflamada e aqueles especialmente bons nisso tiveram certo sucesso. Mas há mais de 2000 anos o estrategista chinês Sun Tzu acabou por acreditar que ouvir discursos, por mais estimulantes que fossem, era uma experiência muito passiva para ter um efeito duradouro. Em vez disso, Sun Tzu falava de uma zona de morte, um lugar onde um exército está acuado contra algum acidente geográfico, como uma montanha, um rio ou uma floresta, e não tem por onde escapar. Sem ter para onde recuar, Sun Tzu argumentava, um exército luta com o dobro ou o triplo do ânimo que teria em campo aberto, porque a morte está visceralmente presente. Sun Tzu defendia intencionalmente o posicionamento de soldados na zona de morte para lhes dar o pique diferencial que faz os homens lutarem como demônios. Isso foi o que Cortés fez no México e é a única maneira garantida de criar um verdadeiro fogo no estômago. O mundo é governado pela necessidade, as pessoas só mudam de comportamento se forem obrigadas. Elas só sentirão a urgência se suas vidas dependerem disso. A zona de morte é um fenômeno psicológico que transcende o campo de batalha, é qualquer conjunto de circunstâncias no qual você se sente preso e sem opções.